Olá, bom dia. Bom dia, paz do Senhor. Como vocês estão? Como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar o nosso devocional que a gente está acompanhando por esse livro aqui do Warren Wiersbe, Palavras para hoje, Novo Testamento. Vamos lá, vamos começar? Hoje nós vamos para o dia 44, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, a paz. Vamos lá? Novo Testamento, dia 44. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1:1. A voz do Senhor, falada por meio dos profetas, ficou em silêncio durante 4 séculos, entre Malaquias e João Batista. Então João Batista veio como a voz que clama no deserto, João 1:23, preparando o caminho para Jesus, que é o Verbo, Apocalipse 19:13. Ele também é o Alfa, o Ômega, a primeira e a última letra do alfabeto grego. Nesse prólogo do Evangelho de João, do João 1, do 1 ao 18, somos apresentados a Jesus Cristo em 3 declarações dramáticas. Jesus sempre foi. Ele já existia junto ao Pai e ao Espírito. Antes da criação, ele trouxe tudo à existência. Pois nele foram criadas todas as coisas, sobre os céus e sobre a terra, e tudo foi criado por meio dele, para ele. Colossenses 1:16. Jesus não passou a existir quando foi concebido pelo Espírito no ventre de Maria, porque já existia antes da própria criação. De que maneira a Trindade trouxe a criação à existência? Pela palavra. Nos 2 primeiros capítulos de Gênesis, você encontra Deus falando 12 vezes e trazendo à existência os céus e a terra e tudo o que neles há. Os céus por suas palavras se fizeram, pois ele falou e tudo fez, e ele ordenou e tudo passou a existir. Salmos 33, dos 6 e 9. Porque Jesus é chamado a palavra. Assim como nossa palavra revela o nosso coração, mente e caráter, Jesus, a palavra, nos revela o coração, o caráter de Deus. E Jesus disse: quem vê a mim, vê ao Pai. João 14:9. João enfatiza que Jesus é o eterno e o único Salvador dos pecadores. João 20:31. Quem quer que negue isso não é cristão. 1 João 4, do 1 ao 6. Jesus sempre esteve com o Pai. A frase com Deus significa literalmente face a face com Deus. E fala de intimidade. João 1:18. Nos diz que o Filho está no seio do Pai. Todo cristão está no Pai, todo filho por meio do habitar do Espírito Santo em sua vida. Durante todo o seu tempo aqui na terra, Jesus esteve em comunhão com o Pai. Jesus viveu por causa do Pai. Juntos, eles fizeram o trabalho do ministério. Jesus fez a vontade do Pai e falou as palavras que lhe foram dadas pelo Pai. Nosso Senhor procurou somente honrar o seu Pai, e por isso o Pai honrou o Filho. A única vez em que o Pai abandonou o Filho foi quando na cruz Jesus foi feito pecado por nós e clamou: Deus meu, por que me desamparastes? Jesus sempre foi Deus e sempre será. Perto do fim do século I, quando João escreveu o seu evangelho e as suas epístolas, os falsos mestres estavam ensinando que Jesus não era o Filho de Deus. João escreveu em seu evangelho para que os leitores pudessem crer que Jesus é o Filho de Deus e tivessem a vida eterna em seu nome. João 20:31. O próprio Jesus dá o testemunho de que ele é o Filho de Deus. Os seus inimigos se levantaram em essa questão no seu julgamento. Ao longo do seu livro, Jesus cita testemunhas que atentaram que Jesus é Deus vindo de um corpo humano. João Batista, Natanael, Pedro, o cego curado por Jesus, Marta, Tomé, o próprio apóstolo João. O testemunho da verdadeira igreja sempre foi o que Jesus é o Filho unigênito de Deus. O termo unigênito significa simplesmente singular, único.
Nunca houve, nem agora, nem na terra, nem no céu, que seja exatamente como Jesus, porque ele é singular, mas algum dia seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Aleluia, que Salvador! Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que, crendo, tenham vida em seu nome. A gente começou o dia de hoje desse jeito. No princípio era verbo e o verbo era Deus. Não, o princípio era verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. 1 João 4,8 diz assim: Deus é amor. Depois, 1 João 4,18 diz assim: e o perfeito amor lança fora todo medo. E agora a gente vai para João 1, diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. De quem ele está falando aqui? De Jesus. De Jesus. E qual verbo que a gente pode falar que é Cristo? Amor. Vocês estão entendendo? Olha que coisa linda, gente. Eu amo, tu amas, ele ama. Cristo é o amor encarnado. O amor, ele não é um sentimento. O amor, ele não é uma emoção, ele não é aquilo que você sente, ou o amor, ele não é aquilo que você pensa. O amor é uma pessoa. Então, quando eu amo, eu amo. E porque eu amo, eu não tenho medo, porque o amor é perfeito e o perfeito amor lança fora todo medo. Quando eu falo que o amor é uma pessoa, eu vivo falando isso para vocês, eu estou dizendo que quando a pessoa diz assim, o amor acabou, então ela nunca existiu. Porque o amor, ele simplesmente não acaba. E eu provo para vocês, 1 Coríntios 13, ele diz exatamente isso que eu acabei de falar para vocês. O amor nunca acaba. O amor é sofredor, o amor é paciente, o amor é benigno, o amor quer o bem, não o mal. Ele não se inveja ou se ensoberbece. Ainda que haja os três maiores emoções, sensações, sentimentos, batismos, dons, que é a fé, o amor e a esperança. Desses três, vocês viram, o amor, ele permanece. Então significa que eu preciso entender o que é o amor. E eu preciso entender se eu de fato amo. Porque se eu de fato amo, eu vou saber quem é Cristo. Porque tem muita gente que diz, eu amo agora, depois não amo mais. Então essa pessoa ainda diz que é cristão. Não existe essa possibilidade, é nula. O amor, ele é misericordioso. O amor só quer o bem, não faz o mal. O amor, ele está pronto para sofrer todos os dias. Nossa, então agora ele vai apanhar, ele vai... Não é sobre isso. É sobre negar a si mesmo. Esse século não faz ideia do que é o amor, porque eles não fazem ideia do que é negar a si mesmo, em detrimento do outro. O amor, ele é paciente. O amor, ele é humilde. Ele não tem inveja. Ele não tem soberba. O amor, ele simplesmente ama. O amor, ele olha a miséria do outro e ele vê que o outro está cheio de misérias e que o outro, na verdade, precisa do amor. O amor, ele não depende do outro para ele ser amado. O amor, ele simplesmente ama. O amor é quando eu vejo algo. O amor é quando eu sinto algo e eu simplesmente quero fazer algo por aquilo, mesmo não precisando de fazer. O amor é quando um bebê está chorando 3 da manhã e ele levanta e dá o leitinho para ele. O amor, o amor. O amor não acaba, porque o amor é Jesus. O amor é quando eu me levanto e eu sigo.
O amor é quando eu mesmo posso parar, mas eu caminho mais uma milha. As pessoas não, gente, eles não fazem ideia. Elas desistem porque elas não amam, porque o amor não acaba. O amor, ele se renova todos os dias. O amor, ele não espera ser amado para ele amar. O amor, ele não espera gratidão, porque ele é subsistente em si. O amor, ele entrega. Isso é amor. Não tem como acabar. Não tem como. O amor é revestido da presença de Cristo. Ai, se você vê uma situação que não tem como sair, principalmente familiar, e que lhe causa asco, comece a lembrar do que eu te disse. Você vai ter que ter suas forças renovadas. O amor não espera, ele entrega. O amor, ele não recebe, ele faz. Esse é o amor. E é interessante que o amor, ele faz tanto, mas ele faz tanto, e ele sempre recebe, porque todas as vezes que você faz, você vai receber. Você vai receber, mas não na sua medida, mas na medida do amor. O problema é que as pessoas, elas estão prontas para serem egoístas. Ninguém ensina a amar hoje em dia. Ninguém ensina. O ideal é que você seja a pessoa mais egoísta da face da terra. Não é assim. Não é assim. No princípio, ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Gente, o povo acha que Jesus nasceu ali em Maria, que foi ali. Não. Ele estava no dia do firmamento. Jesus viu tudo acontecer. Jesus era o quarto homem na fornalha. Jesus era o homem que estava com Moisés quando o mar abriu. Jesus, ele estava ao lado dele o tempo todo. Eu acho tão forte, né? Tem um texto. Presta atenção, vem aqui comigo no raciocínio. Vamos lá. Por que Moisés não entrou na terra prometida? Aí vocês vão me responder assim. Poliana, Moisés não entrou na terra prometida porque, em vez dele falar com a pedra para ela tirar a água, ele gritou, ele berrou, ele bateu, ele fez um escândalo, ele estava com ódio e ele entregou raiva. Um homem manso. Ele dizia que ele era o homem mais manso de toda a terra. Ele deu um piti. Ele ficou com muita raiva. E Deus não deixou ele entrar na terra prometida. Ele morreu antes. Ele espiou a terra, ele viu a terra, mas ele não entrou. Essa história para vocês não causa questionamentos? Por quê? Por que Deus não deixou Moisés entrar na terra? Porque ele bateu numa pedra? Porque deu uns gritos numa pedra? Menina, tu grita todo dia. Tem hora que tu soca até o travesseiro, não é não? Só o travesseiro pode. Não é? A Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Meu Deus, ele peca ao ponto dele não entrar na terra por causa de uma pedra. Vocês nunca se questionaram isso, não? Não é? Presta atenção aqui comigo. Quem é a pedra angular da igreja? O próprio Cristo. Aquele que crê em mim, rios de águas vivas fluem do seu interior. Presta atenção. Onde que flui rios de águas vivas do interior do quê? De quem? Jesus. Quando Moisés feriu a pedra, ele feriu o amor. Quando Moisés, ele não entra na terra prometida, não é por causa de uma pedra não, tá? É por causa do Cristo. Ele feriu Jesus. Jesus estava ali. Ele feriu o amor perfeito. Se o amor nunca acaba,
Se o amor vem comigo no raciocínio que eu vou mais profundo, posso? Se o amor não acaba, se o amor é para sempre, se o amor é paciente, é bondoso, não sente inveja, não se envaidece, se o amor não se ensoberbe, né? Não tem soberba, melhorou? Se o amor é benigno, ele sempre faz o bem, nunca quer o mal. Ainda que você pode assim falar a língua dos anjos, dos homens, sem o amor você não é nada. Nada. O amor, ele é misericordioso. O amor ama. E aí, se eu pego Moisés naquele cenário, ao invés de amar, eu destilo raiva, ódio, ira, veneno. Ele tá amando? Não. Quando ele fere aquela pedra, porque o povo, ele era alimentado pelo próprio Deus. Vocês nunca prestaram atenção, não? O céu desce com codornizes, no céu desce maná com codornizes. A pedra que alimenta, que estanca a sede do povo com água, não era uma água humana, era uma água vinda do próprio Cristo. Eles bebiam a água que fluía do interior de Jesus. Era isso que Deus queria entregar para o povo. A água que flui do interior do próprio Cristo. A comida vinha do céu para eles. A bebida vinha do Cristo para eles. A pedra fundamental. A pedra angular. Quem é a pedra angular, gente? A Bíblia deixa clara. A pedra que escorre e que alimenta. A pedra que estanca a sede. Jesus, ele pede água para a mulher na beira do poço, não é? A samaritana. E ele vira e fala assim, me dá água. Ela, mas como é que você quer água nessa hora? Ele falou, se você soubesse quem eu era, se você quer beber água de mim. Lembra de Jesus na beira do poço? No final da conversa, a mulher converteu uma cidade. Ela tinha 5 maridos e o que ela estava não era dela. Ela estava lá naquela beira daquele poço tentando uma água humana. E Jesus estava dando para ela uma água espiritual, em que a sede dela ia ser satisfeita nele. E ela entendeu tudo. E porque ela entendeu tudo, ela não só se converteu, ela não só foi santa, como ela converteu uma cidade inteira. Inteira. Vocês têm noção do que é isso? Porque ela bebeu da fonte da água da vida. Eu digo mais. A Bíblia diz que a árvore da vida do jardim era o próprio Cristo. Então, muitas vezes, Jesus ele é relatado como uma pedra, como uma árvore. Árvore da vida. Aquele que dá frutos. E os seus frutos são santos. Então, você pode estar dentro, dos galhos do fruto da árvore da vida. Que é o próprio Cristo. Olha, se você experimentar do rio de Jesus, rios de águas vivas fluem também do seu interior. E ali você transborda. E o que é isso, Polly? Isso é o amor. E aí a gente volta bem no nosso inicinho. Isso é o amor. E o que é o amor? É o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Mas o verbo agora é Cristo. E Cristo está conosco. Então a gente não faz ideia do que é o amor. Ai, o amor é muito forte. Moisés não deixa de entrar na terra prometida por causa de uma pedra. Ele não deixa que dá uns gritos numa pedra. Ele não deixa que ele dê uma cajadada numa pedra. Isso, gente, não, ele deixa de fazer isso. Ele deixa de entrar
na terra que ele tanto lutou para entrar, porque ele agrediu o próprio Cristo, porque ele irou-se contra o próprio Cristo, e Cristo já estava lá, e aquela água, ela iria emanar, transbordar, satisfazer, acalmar, tranquilizar. Ele precisava de falar: Cristo, me dá água de beber. Cristo, me dá água. Cristo vivo que desceu do céu, me dá água. E sabe qual o problema? É que às vezes a gente tem chegado no próprio Cristo do jeito que Moisés chegou, e aí a gente quer resultados. Não tem como. Começa a ser humilde. Deus não está te devendo absolutamente nada. Nada. Diante de qualquer coisa que você esteja passando, ou Deus não te deve nada. Procura tirar essa sua chinelinha, sabe, da soberba. Calça a chinelinha da humildade. Vai tranquilo para a presença de Deus. Não vai, por quê? Deus não ama a família? Por que eu tô passando por isso? Pô, você tá. Deus não ama a família? Por que eu tô solteiro? Pô, porque você tá. Porque você tá precisando amar mais. Eu também. Deus não ama a família? Por que meus filhos estão com tantos problemas? Pois é, estão, meu filho. Uai, eu não sou crente? Por que a minha vida financeira é um caos? Pois é, então é que é. E como é que você vai chegar em Cristo? Como Moisés? Como Moisés quando estava na frente da pedra angular? Ou como a mulher na beira do poço? Porque ela bebeu da água. Moisés tomou água amarga. A mulher na beira do poço tomou água doce. Foi tanto que ela transbordou que ela começou a jorrar nos outros. E jorrou. Ela jorrou tanto que uma cidade inteira se converteu. Quem é você em Deus? As pessoas, elas vão se converter porque elas estão perto de você? Você vai fazer os outros ficar mais crentes ou não? Quando as pessoas estão pertinho de você, elas se sentem mais perto de Deus ou não? Você facilita o céu para a vida do povo que está por perto ou não? Quando você vê as pessoas pertinho de você, você vê que as pessoas estão cheias do Espírito de Deus ou não? Você leva as pessoas mais perto do verbo ou não? Eu acho que a gente está começando a precisar de mudar de evangelho, né? Começando a precisar de mudar esse evangelho do eu tudo posso para o evangelho do eu vou negar a mim mesmo, carregar a minha cruz e seguir. Caminhar mais uma milha com Jesus e entender que a presença dele é suficiente. A presença dele nos basta. E o poder dele se aperfeiçoa não é quando a gente está bem, não. É na nossa fraqueza, na nossa singularidade. O poder de Deus vai se aperfeiçoar na minha e na sua fraqueza. É no dia em que a gente está precisando e a gente vê ali a presença de Deus clara. É no dia em que a gente poderia fazer como Moisés e a gente não faz. A gente faz como a mulher da beira do poço. Poli, mas Moisés estava cansado, estava sobrecarregado, aquele povo. Eu concordo, gente. Eu concordo. Mas ele não foi chamado para desistir ali. Ele foi chamado para entrar na terra. E entrar na terra ia requerer dele um nível maior de amor. Coisa que ele não teve. Talvez não tinha passado nem do Mar Vermelho, nem eu, nem tu, meu filho. Por isso que nós não fomos chamados. Mas fica a lição para mim e para você. Toma cuidado.
Respira fundo e vamos seguir em frente. Hoje a gente sabe um pouquinho sobre o amor. Hoje a gente entendeu um pouquinho sobre o que é a presença de Deus. Eu espero que daqui para frente o teu relacionamento com Deus seja diferente. Eu espero que daqui para frente a sua intimidade com Cristo seja de uma outra forma, por onde eu encontro Jesus, na palavra. É ali que você encontra Jesus, de Gênesis a Apocalipse. Viu como não dá para separar Cristo do Antigo Testamento? Ele está apontado toda hora no Antigo Testamento e ele aparece ali várias vezes, várias. Ai, gente, Jesus é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. É nele, por ele, para ele que são todas as coisas. O foco tem que estar em Jesus e é ali que vai estar todas as nossas respostas. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nos ensina a ter intimidade, Senhor. Nos ensina a ser homens e mulheres cheios da presença de Deus. Senhor, nós queremos ser mais próximos a Cristo. Nos ensina a amar como Jesus amou. Nos ensine, Senhor, a sermos cristãos de verdade. Senhor, Espírito Santo, nos santifica na verdade. Caminha conosco mais uma milha e nos leva para perto de Deus. Nós queremos ir para perto do trono de Deus, porque é ali que a gente sabe que rios de águas vivas fluem. Existe um rio que passa do trono de Deus para todo lugar. E é desse rio que nós queremos experimentar. Glória a Deus. Nós adoramos, Jesus. Nós agradecemos o teu santo nome. E nós te pedimos, Senhor, seja conosco todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos no início de janeiro de 2024. E eu quero profetizar sobre o nosso ano. Eu quero declarar que no ano de 2024, eu e você vamos beber do rio da bondade de Deus. É um salmo, gente. Eu amo esse salmo. Eu vou beber do rio da bondade de Deus em 2024. Existe uma palavra sobre você que já está estabelecida pelo céu. Eu quero declarar nessa manhã, que você e eu vamos viver o que o céu tem pra gente para esse ano. Que nenhum principado, nenhuma potestade, nenhuma hoste espiritual da maldade nos lugares celestiais vão impedir o agir de Deus para esse ano de 2024. Eu quero declarar que esse ano vai ser um ano abundante. Eu quero declarar em nome de Jesus que esse é o ano em que vamos experimentar do rio da bondade de Deus. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais se penetrou no coração humano o que eu e você vamos viver esse ano. Esse ano nós vamos contar testemunhos a 100 por um. Sabe por quê? Porque milagres acontecerão. Se Deus tiver que escolher alguém para fazer milagre na terra, ele vai escolher você e eu. Em nome de Jesus. Vamos orar pela Wanda? Ela vai parir um neném já. Ela vai ter que fazer cesárea. Então nós declaramos que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus vai estar no teu parto, querida. Eu quero declarar que o teu baby vai nascer em estatura, graça, ele já vai nascer cheio da presença de Deus. Quando os médicos tirarem, coloca a mão no seu ventre, quando os médicos tirarem ele do seu ventre, eles vão sentir a presença de Deus. Eu quero declarar que quando você pegar o seu bebê no colo, você vai sentir, você vai ser alcançado pelo rio da bondade de Deus, porque Deus é bom e as tuas misericórdias estão se renovando sobre a tua vida. Eu quero declarar que uma porção de amor seja alcançada sobre você e sobre os seus. Eu quero declarar paz sobre a sua casa. Eu quero declarar nessa manhã que você vai viver dias sobrenaturais, em nome de Jesus. Eu quero dizer que não é só sobre ela, é sobre nós. Nós vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus esse ano, em nome de Jesus. Um beijo.
Deus te abençoe e até amanhã. Amanhã, 5h45, tu fica pronta, hein? Que eu estou aqui para a gente continuar esse devocional. Que ele é meu, ele é seu, ele é nosso, mas ele é de Jesus. E é por causa de Cristo que nós estamos aqui todos os dias. Deus abençoe, gente. Um beijo e até amanhã, se Deus quiser. Glória a Deus.